Se você é daquelas pessoas que evita redes sociais, que sente repulsa pela necessidade constante de aparecer, de performar, de se expor, que prefere silêncio e profundidade a barulho, e superficialidade, você provavelmente já ouviu 1000 vezes que tem algo errado com você. Te chamam de antissocial, de estranho, de desconectado, te dizem que você precisa se adaptar, que precisa estar presente nas redes, que está perdendo oportunidades, que está ficando para trás. E você se pergunta, será que eles estão certos? Será que eu deveria me forçar a participar desse circo digital? Será que minha resistência é apenas medo ou preguiça? Deixa eu te apresentar alguém que pode te dar uma perspectiva completamente diferente. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história. Alguém que dedicou a vida a estudar a psique humana em sua profundidade. E sabe o que Jung diria sobre você, pessoa que evita redes sociais? Ele diria que você pode estar entre os poucos que ainda estão no caminho da individuação. Que sua resistência não é fraqueza, é instinto de autopreservação psicológica. Então hoje vamos explorar por que, através da lente junguiana, evitar redes sociais pode ser um dos atos mais psicologicamente saudáveis que você pode fazer. Você está pronto para se sentir validado? Vamos começar com o básico. Jung foi quem popularizou os conceitos de introversão e extroversão, mas não da forma superficial que você vê por aí. Para Jung, introversão não é timidez, não é falta de habilidade social, é orientação da energia psíquica. Introvertido é quem recarrega energia no mundo interno, em silêncio, em reflexão, em profundidade. A energia vai para dentro para processar, entender, integrar. Extrovertido é quem recarrega energia no mundo externo, em interação, em estímulo, em movimento. A energia vai para fora para se expressar, conectar, experienciar. Nenhum é melhor, nenhum é pior. São apenas diferentes formas de ser. Mas a sociedade moderna, especialmente com redes sociais, favorece absurdamente a extroversão. Você precisa estar sempre visível, sempre compartilhando, sempre interagindo, sempre performando. E se você é introvertido, isso é tortura. Não porque você não consegue fazer, mas porque drena você completamente, vai contra a sua natureza fundamental. E diria, se você evita redes sociais porque elas te esgotam, você não tem problema. Você está apenas respeitando sua orientação psíquica natural. Você está protegendo sua energia. Você está honrando sua necessidade de processar internamente em vez de expor externamente. E isso não só é ok, é saudável. É você sendo fiel à sua natureza, em vez de se forçar a performar uma natureza que não é sua. Agora vamos falar sobre um conceito crucial de Jung, a persona. Persona é a máscara que você usa socialmente. É o personagem que você representa no mundo. É a versão editada de você que você apresenta aos outros. E persona é necessária. Você precisa dela para funcionar socialmente. Você não pode andar pela rua sendo 100% autêntico o tempo todo. Você precisa filtrar, adaptar, performar certo nível de adequação social. O problema não é ter persona. O problema é quando você se identifica totalmente com ela. Quando você esquece que é máscara e começa a achar que é você, e redes sociais elas são fábricas de personas falsas. Você cria a versão idealizada de si. Posta só os sucessos, só os momentos felizes, só as fotos bonitas. Você performa uma vida que não é real. E eventualmente você começa a acreditar nessa versão. Você começa a se identificar com a persona digital e você perde contato com quem você realmente é por baixo da máscara. Pior, você se torna escravo da persona. Você precisa constantemente alimentá-la, atualizá-la, mantê-la viva. E isso consome sua energia psíquica toda. E alertava sobre o perigo de identificação total com persona. Ele dizia que isso leva à neurose, a vazio existencial, a sensação de estar vivendo vida de outra pessoa. Então, quando você evita redes sociais, você está se protegendo desse perigo. Você está mantendo espaço para ser você mesmo, sem performar constantemente. Você está evitando a armadilha de se tornar sua própria persona fabricada e perder contato com seu eu verdadeiro. E dedicou sua vida ao conceito de individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é,
de integrar todas as partes de si, de se diferenciar da massa. Individuação não é egoísmo, é necessidade psicológica. É o trabalho de uma vida inteira de descobrir suas singularidades, suas verdades, seu caminho único. Individuação exige que você se separe do coletivo, que você questione normas, que você não apenas siga o que todo mundo está fazendo. Redes sociais são o oposto disso. Redes sociais são conformidade em massa digitalizada. Todo mundo postando as mesmas coisas, todo mundo seguindo as mesmas tendências, todo mundo performando as mesmas versões aprovadas de felicidade, sucesso, relacionamento. É pensamento de rebanho amplificado. É pressão coletiva para ser igual, pensar igual, valorizar as mesmas coisas. E quando você participa disso, quando você está constantemente exposto a essa pressão, você tem dificuldade enorme para a individuação. Como você vai descobrir seus próprios valores se está constantemente bombardeado pelos valores coletivos? Como você vai desenvolver pensamento próprio se está sempre consumindo pensamentos alheios? E diria, se você evita redes sociais, você está criando espaço necessário para a individuação. Você está se afastando do barulho coletivo para poder ouvir sua própria voz interior. Isso não é isolamento patológico. É isolamento necessário. É criar a distância suficiente da massa para poder ver claramente quem você é separado dela. E descobriu o inconsciente coletivo, a camada da psique compartilhada por toda a humanidade, onde residem arquétipos, padrões universais de comportamento e experiência. E redes sociais ativam arquétipos de forma perigosa. O arquétipo do herói, todo mundo postando suas conquistas, suas vitórias, performando superação, criando narrativas heróicas falsas. O arquétipo da persona perfeita, todo mundo mostrando versão idealizada, sem falhas, sem sombra, só luz fabricada. O arquétipo tribal, todo mundo se agrupando em bolhas, atacando outros grupos, criando nós contra eles. E quando você está constantemente exposto a isso, você é possuído por esses arquétipos. Você começa a performar inconscientemente esses padrões. Você se vê competindo, comparando, invejando, julgando, não porque você escolhe, mas porque os arquétipos estão ativados e você está agindo sob influência deles. E chamava isso de possessão arquetípica, quando você não está mais agindo conscientemente, mas sendo movido por forças inconscientes. E redes sociais são máquinas de possessão em massa. Elas ativam os arquétipos mais primitivos e destrutivos e fazem bilhões de pessoas agirem sob influência deles, simultaneamente. Então, quando você evita redes sociais, você está se protegendo de possessão. Você está mantendo sua consciência livre para não ser dominada por forças arquetípicas inconscientes. Você está preservando sua capacidade de agir conscientemente, em vez de ser marionete de padrões coletivos. Lembra do conceito de sombra que falamos antes? Tudo que você nega e reprime em si, redes sociais criam algo ainda mais perigoso, sombra coletiva digital. Anonimidade ou distância digital permite que as pessoas expressem sua sombra sem consequências. Crueldade, ódio, inveja, julgamento, tudo que seria socialmente inaceitável face a face é liberado online. E isso cria ambiente tóxico. Você está constantemente exposto à sombra projetada de milhões de pessoas. E isso contamina você. Não porque você é fraco, mas porque a psique humana é porosa. Você absorve energia dos ambientes que habita. Se você passa horas por dia em ambiente onde pessoas estão projetando sombra, onde há comparação constante, onde há julgamento cruel, onde há tribalismos violentos, isso penetra em você. Você começa a se sentir pior sobre si mesmo. Você começa a julgar mais. Você começa a sentir mais raiva, mais inveja, mais inadequação. Não é você. É contaminação pela sombra coletiva digital. E diria, se você evita esse ambiente, você está praticando higiene psíquica. Você está se protegendo de contaminação. É como evitar lugar com esgoto a céu aberto. Não é frescura. É senso básico de autopreservação. Você não quer estar constantemente imerso em sombra coletiva não processada. Você quer preservar sua saúde psíquica
e um valorizava enormemente silêncio e profundidade. Ele passou anos em solidão criativa, explorando seu inconsciente, escrevendo pensando profundamente. Ele construiu até uma torre isolada, onde ia para se afastar do mundo e mergulhar em seu mundo interior. Por quê? Porque profundidade psicológica exige silêncio, exige tempo, exige ausência de estímulo constante. Você não pode pensar profundamente enquanto está sendo bombardeado por informação. Você não pode se conhecer enquanto está constantemente consumindo conteúdo alheio. Autoconhecimento exige espaço vazio, exige tédio produtivo, exige momentos onde você não está fazendo nada além de estar consigo mesmo. E redes sociais destroem isso completamente. Elas preenchem todo espaço vazio, elas eliminam tédio, elas criam barulho constante que impede você de ouvir sua voz interior. Então, quando você evita redes sociais, você está criando espaço para profundidade. Você está permitindo que silêncio exista. Você está dando oportunidade para sua psique se expressar. E diria, isso não é perda de tempo. Isso é o trabalho mais importante que você pode fazer. O trabalho de conhecer a si mesmo, de integrar seu inconsciente, de se tornar inteiro. E esse trabalho é impossível em meio ao barulho digital. Ele exige desconexão deliberada, exige você escolher profundidade sobre superficialidade. E tinha conceito de self, não o ego, mas o self com S maiúsculo, o centro da totalidade psíquica. Quem você realmente é quando integra consciente e inconsciente, e o objetivo da individuação é realizar o self, é se tornar expressão plena de quem você verdadeiramente é. Mas redes sociais criam um self falso, self performado, self que existe apenas para audiência. Você não está sendo você, né? Você está sendo versão de você que gera curtidas, que gera engajamento, que é aprovada pelo algoritmo. E quanto mais você faz isso, mais você se distancia do seu self verdadeiro. Você começa a não saber mais quem você é sem audiência. Você perde capacidade de estar sozinho consigo mesmo. Você perde capacidade de fazer coisas sem documentar. Você perde conexão com experiência direta, não mediada por câmera. E alertaria. Isso é perigosíssimo. Você está se fragmentando. Você está criando cisão entre quem você é e quem você performa, e essa cisão gera neurose, gera ansiedade, gera vazio, porque você sente inconscientemente que não está sendo real. Então, quando você evita redes sociais, você está preservando a integridade do seu self, você está mantendo unidade entre quem você é internamente e como você se expressa externamente. Você não precisa performar. Você pode simplesmente ser, e isso é saúde psicológica fundamental. E valorizava profundamente relacionamentos genuínos. Ele acreditava que crescimento psicológico acontece através de encontros profundos com outros, mas ele não falava de centenas de conexões superficiais, ele falava de poucos relacionamentos profundos, onde você pode ser vulnerável, autêntico, visto. Redes sociais invertem isso. Você tem milhares de conexões superficiais, mas nenhuma profunda. Você conhece fatos superficiais sobre a vida de centenas de pessoas, mas você não conhece a alma de ninguém. E ninguém conhece a sua. Você interage através de likes, comentários curtos, emojis, mas nunca tem conversas que tocam profundidade da experiência humana. E isso te deixa solitário, paradoxalmente mais solitário do que se você não tivesse nenhuma conexão digital. Porque você está constantemente rodeado de presença superficial de outros, mas nunca tem presença profunda, verdadeira. E diria, melhor ter 3 amigos verdadeiros que você pode ser totalmente autêntico do que 1000 seguidores que conhecem apenas sua persona. Então, quando você evita redes sociais, você está priorizando qualidade sobre quantidade em relacionamentos. Você está dizendo: eu prefiro poucos encontros genuínos a 1000 interações vazias. E isso é sabedoria psicológica profunda, e entende a importância de limites psíquicos. Você não pode estar aberto a tudo e todos o tempo todo. Você precisa de fronteiras que protegem sua energia psíquica. Redes sociais destroem essas fronteiras. Você está constantemente disponível, constantemente exposto, constantemente permeável a opiniões, energias, julgamentos alheios. E isso é
exaustivo. Você não tem mais espaço interno protegido, você não tem mais privacidade psíquica, todo mundo tem acesso a você e pior, você desenvolve sensação de que você deve estar disponível, que você deve responder, que você deve participar, que seus limites são egoísmo. Mas eu diria, limites não são egoísmo. Limites são saúde. São necessidade fundamental para a integridade psíquica. Você precisa de tempo onde você não está acessível, onde você não está consumindo conteúdo alheio, onde você não está sendo consumido por olhar alheio. Você precisa de espaço interno, virgem, não contaminado, não invadido, apenas seu. Então, quando você evita redes sociais, você está estabelecendo limites saudáveis. Você está dizendo, minha psique não é domínio público, eu preciso de privacidade interior. E isso não é antissocial, é autocuidado psicológico fundamental. Mas o FUMU, o medo de estar perdendo algo, e diria, você não está perdendo nada essencial, você está perdendo muito barulho, muita comparação, muito teatro. Tudo que é verdadeiramente importante vai chegar até você de outras formas. Amigos verdadeiros vão te contar pessoalmente. Notícias importantes você vai saber. Oportunidades reais vão aparecer. O que você está perdendo nas redes sociais? Fotos de almoços alheios, opiniões não solicitadas, discussões tóxicas, comparações que te fazem sentir mal, conteúdo performático sem substância. Você precisa disso? Sua psique precisa disso? Sua individuação precisa disso? Não, você não precisa. E reconhecer isso é liberação. E viveu vida profundamente significativa sem redes sociais. Obviamente porque elas não existiam, mas isso prova o ponto. Você não precisa delas para a vida plena. Você precisa de introspecção, de relacionamentos genuínos, de trabalho significativo, de conexão com o inconsciente, de processo de individuação. Nada disso exige redes sociais. Aliás, tudo isso é dificultado por elas. Então você não está perdendo, você está ganhando silêncio, ganhando profundidade, ganhando você mesmo. Como saber se sua evitação de redes sociais é saudável ou patológica? Se você evita porque precisa de espaço interno, porque valoriza profundidade, porque quer viver autenticamente, porque protege sua energia, isso é saudável. Se você evita porque tem medo patológico de pessoas, porque está fugindo de vida completamente, porque não consegue ter nenhum relacionamento, isso pode ser problemático. A diferença é, você tem vida rica fora das redes? Você tem relacionamentos reais? Você está engajado em trabalho significativo? Você está no processo de individuação? Se sim, sua evitação é escolha consciente e saudável. Se não, talvez haja questão mais profunda para explorar, mas na maioria dos casos, pessoas que evitam redes sociais não têm problema. Elas apenas têm clareza. Elas sabem o que nutre sua psique e o que drena. E elas escolhem nutrição. E aprovaria completamente, ele diria, você está ouvindo sua sabedoria interior. Continue, e passou a vida nadando contra a corrente. Ele se afastou de Freud quando todos diziam que não deveria, ele explorou espiritualidade quando ciência rejeitava. Ele valorizou introversão quando o mundo valorizava extroversão. Ele fez isso porque sabia, individuação exige coragem de ser diferente, exige coragem de não seguir massa, exige coragem de confiar em sua própria psique mesmo quando todos dizem que você está errado. E você, evitando redes sociais num mundo que te diz que você deve estar presente nelas, está fazendo exatamente isso. Você está nadando contra a corrente. E isso não é fácil. Você ouve constantemente que está errado, que está perdendo, que está desconectado, que está sendo antissocial. Mas diria, ignore. Você está certo. Você está ouvindo sua sabedoria interior. Você está protegendo sua psique. Você está no caminho da individuação. Você não precisa se justificar. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa continuar sendo fiel à sua verdade. Porque no fim, o que importa não é quantos seguidores você tem, quantas curtidas você recebe, quão visível você é digitalmente. O que importa é, você está se tornando quem você realmente é. Você está integrando o seu consciente, inconsciente? Você está vivendo autenticamente? Se você está, parabéns.
Você está fazendo o trabalho mais importante que o ser humano pode fazer. E redes sociais não tem nada a ver com isso. Continue. O mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que ousam ser profundas num mundo cada vez mais superficial. Pessoas que valorizam o silêncio num mundo cada vez mais barulhento. Pessoas que nadam contra a corrente. Pessoas no caminho da individuação. E estaria orgulhoso.